Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre ações judiciais envolvendo corretoras. Mais especificamente, ações judiciais de investidores contra corretoras envolvendo prejuízos na bolsa de valores. Eu vou falar sobre como que funciona essa demanda e também sobre os motivos que levam o investidor a ter prejuízos. Primeiro ponto de destaque é o seguinte: esse mercado, que é o mercado de valores imobiliários, o mercado de ações, é um mercado de risco. Então, o mercado, os preços irão oscilar. Se você vende, de fato, pode ter um prejuízo. Esse prejuízo pode fazer com que você tenha um descontrole, pode fazer com que você tenha alguma alteração emocional e faça algo que você talvez ali no momento não teve consciência, principalmente se você for um trader novo, ainda sem experiência, talvez sem um acompanhamento profissional. Então, o primeiro ponto desse vídeo é isso: o mercado financeiro é um mercado de risco. E o Estado, ele não pode permitir que tudo que aconteça de ruim nesse mercado seja objeto de uma reclamação contra as instituições do mercado. Porque se isso acontecer, o mercado vira um caos. Todos os dias, algum tipo de valor mobiliário, algum produto financeiro vai ter alguma queda. E nessa queda, talvez, você tenha, sim, algum prejuízo. O prejuízo, ele faz parte do mercado financeiro. E se você tem muita dificuldade com isso, é recomendado que você abandone pelo menos o mercado de ações, caso você queira se sentir mais, caso você queira proteger ainda mais o seu capital, o seu patrimônio. Segundo ponto, existe o erro de gerenciamento por parte do trader. Então, além de este mercado ser um mercado de risco, o trader ou o investidor, ele pode se enganar. Ele pode fazer uma análise incorreta, totalmente equivocada. Às vezes ele esqueceu de ativar um mecanismo. Às vezes ele errou na hora de enviar uma ordem. Então, o investidor também erra nesse mercado. E aqui eu tenho que explicar e falar com toda clareza e sinceridade para vocês. Se o trader, se o investidor erra, quem tem que arcar com os prejuízos deste erro é o trader. Não tem como a corretora fazer algo pelo trader. Ou então o trader levantar a mão e dizer: olha, eu não sabia, isso daqui não foi muito bem explicado, e querer ali contornar a situação, porque isso não irá adiantar. Então, sim, traders e investidores erram e muito no gerenciamento de risco. Então, o que você pode fazer? Aprimore o processo de gerenciamento do capital e aprenda mecanismos de proteção na bolsa de valores. Algumas pessoas usam opções, outras pessoas usam stop loss e outros mecanismos. Então, aprenda mais sobre esses instrumentos que são super efetivos na proteção de capital do trader. Terceiro ponto: assim como o investidor, a corretora também erra. Não somente as pessoas que trabalham lá dentro, mas também os sistemas da corretora, eles estão sujeitos a falhas, a erros operacionais, ou então quando o ativo sobe muito e desce no mesmo dia, pode gerar uma instabilidade no sistema e o trader pode ser que ele perca ali o controle, e tudo isso é muito prejudicial, porque pode ser que em um dia o trader sofra, por exemplo, uma liquidação compulsória, chamada zeragem, e aí ele vê o patrimônio dele dilapidado, assim, com facilidade em um dia, quase que tudo. Então, sim, as corretoras, elas também erram, os procedimentos operacionais também. Acontece que, neste último caso, se a corretora de fato tiver errado, se ela for a errada dessa relação, o trader, o investidor, ele pode buscar um ressarcimento,
ou seja, ele pode ajuizar uma demanda contra a corretora. A Vivian vai ganhar? É outra história. Não existe causa ganha ou uma causa muito fácil, então também desconfiem daqueles advogados que vendem esse tipo de ação afirmando que é causa ganha, porque não é. As normas deste mercado são complexas, existem normas de CVM, normas de B3 e normas de BSN, então é preciso que o advogado saiba do conjunto normativo da regulação de operações bursáteis e faça os cálculos de forma correta para averiguar quanto teve de prejuízo e se esse prejuízo pode ser indenizado. Então, são sim ações judiciais complexas. Agora, o fundamento principal dessas ações, aqui eu estou falando de ações judiciais e não ações administrativas, demandas administrativas, o principal, a base, o fundamento legal, assim, com maior destaque, a base normativa, é o direito do consumidor. Por quê? Porque o relacionamento entre o cliente investidor e a sua corretora, ou até mesmo o seu assessor de investimentos, é uma relação consumerista, porque o investidor, ele é equiparado a consumidor por conta do serviço prestado pela corretora. Então, a base principal desta ação judicial será o direito do consumidor. E falando de direito do consumidor, nessa área do direito, admite-se que o consumidor é a parte mais vulnerável. Então, tem a mudança do ônus probatório, e isso pode ser muito bom nesse tipo de demanda judicial. Ah, Vivian, é fácil? Não é fácil, mas pode ser, o investidor pode ser sim, a depender do caso, dos fatos, da situação, do que as pessoas da corretora te falaram também, pode ser sim que haja uma indenização. Pessoal, eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês sobre este assunto. É um assunto relevante. As demandas judiciais contra corretores estão cada vez aumentando, principalmente corretora que oferece serviços, entre aspas, né, gratuitos. Então, isso faz com que, às vezes, o sistema fique mais instável, ou então que tenha uma perda na qualidade das informações, na proteção da informação, da segurança da informação, e tudo isso pode contribuir para um aumento nas demandas contra essa instituição. Fico à disposição e responderei sim as dúvidas pelo direct do Instagram, @VivianCMarques, ou então aqui no YouTube. Obrigada.